Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma live. Chame as amigas, chame para essa live maravilhosa sobre puerpério e saúde mental materna. Live imperdível. Se você não sabe o que é puerpério, se você sabe mais ou menos, né? Já ouviu falar, mas não sabe em detalhes do que tem nessa fase, do que quais são os desafios dessa fase tão específica, assiste dessa live, tá bom? Então chame todo mundo. Logo, logo a Camila entra. Então hoje temos uma convidada muito especial, a psicóloga Camila Barros. Vamos esperar ela entrar pelo Acolhendo o Puerpério e já já a gente começa. Camila, você pode mandar a solicitação. A medida de aceitar já vai entrar. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Camila. Tudo bem, Tudo Cristiane? bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Um prazer ter você aqui com a gente nessa noite maravilhosa para falar de um tema tão delicado e tão necessário que é o puerpério. Muita gente aqui se pergunta o que é esse tal de puerpério. Eu já ouvi falar mais ou menos, mas eu não faço a dimensão do que é realmente esse puerpério. Então, hoje a gente vai poder tirar essas dúvidas. Queria te agradecer por aceitar essa live. É uma felicidade, uma honra ter você aqui com a gente. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, e você? Tudo bem. Seu vídeo algumas vezes trava um pouquinho, mas acho que é uma questão da conexão, daqui a pouco a conexão já se estabiliza. Tá bom, legal. Qualquer coisa você me avisa que eu tento mudar de rede, enfim, fazer alguma coisa aqui. Perfeito. Então, pessoal, seja bem-vindos, seja bem-vindas, porque a maioria do nosso público são mulheres, hoje e sempre. Hoje temos uma live muito especial com a psicóloga Camila Barros, ela é cofundadora da Acolhendo o Puerpério e vamos falar de puerpério e saúde mental materna. Eu sou a Cristere, para quem não me conhece, eu sou a fundadora da Mães com Humores, é um canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna, além de termos um grupo de apoio online que é dedicado às mães e futuras mães com depressão, transtorno bipolar. Então, temos bastante atuação aqui no Instagram, Mais com Humores, temos várias lives, conteúdos, lives que são salvas também no canal YouTube, então fique à vontade para nos conhecer aqui no Instagram ou através do YouTube. E hoje recebemos a Camila, vou apresentar a Camila. Ela é psicóloga formada há mais de 13 anos, pesquisadora em psicologia social, gestalterapeuta e especializada em perinatalidade e parentalidade, intervenção em crise, psicologia do puerpério e saúde mental da mulher. Ela, na clínica, acompanha exclusivamente mulheres com foco justamente nessas transformações que trazem a maternidade em todos os seus ciclos. E ela é docente em cursos voltados para a profissional da parentalidade, da perinatalidade, mais especificamente, né, que é o caso da Acolhendo o Puerpério. E ela é ativista pela saúde mental materna e mãe da Amanda, de 6 anos. Ela é um pouquinho mais velha do que a minha filha, Chloe, que tem 5 anos. Então, passamos recentemente por fases muito parecidas. Então, isso é uma breve apresentação da Camila, mas eu vou deixar ela à vontade também para se apresentar e para nos contar por que ela resolveu, através da experiência pessoal dela, ser ativista em saúde mental materna. Bom, boa noite.
noite, Cristélia. Dizer que eu estou muito feliz também. Desde que conheci o seu trabalho, o seu projeto, fiquei apaixonada. Tive, inclusive, uma cliente que participou de algum grupo seu de acolhimento e foi muito, muito importante para ela, né, naquele momento. Então, dizer que, enfim, sou muito grata também pelo convite e fico à disposição sempre que você quiser, tá bom? Então, eu, na verdade, sou psicóloga há muitos anos, né, há 13 anos quase, mas nunca tinha trabalhado em clínica até o meu puerpério. Eu era pesquisadora, basicamente, estudiosa de números, estatísticas, era a minha grande paixão. E quando engravidei, desde que engravidei, percebi que o negócio era meio esquisito, né? Então comecei a ter essa percepção de que as coisas mudam já na gestação, que são muito intensas, muito fortes. E já percebi, claro, naquela época que existe uma certa normatização de que essas variações de humor na mulher gestante são todas ocasionadas por hormônios e não se legitima tanto, né, essas emoções. Assim como fala-se, isso é TPM, né, na gestação, são os hormônios. E isso me tirava do sério porque, né, são sentimentos muito fortes, muito intensos, né, e que me trouxeram para várias reflexões, né. E aí veio o parto, que é o momento mais fácil. A gente passa, passou, e aí vem realmente o turbilhão do puerpério. E aí foi um momento que eu fui buscar ajuda para mim mesma. Em Brasília, eu busquei uma pessoa que era o grande nome que tinha na época, né, para psicologia perinatal, mas não me senti nem um pouco acolhida. Então, a partir desse momento, eu falei, não, preciso me fazer de objeto, né, e começar a estudar. E foi quando eu comecei a ir por esse caminho, com muita, assim, muito inocente, né? Na minha cabeça era assim, vou acompanhar mulheres nesse momento de adaptação. E aí, quando eu chego na clínica mesmo, me deparo com ansiedade, com depressão, com, né, crises mais profundas, ideações suicidas. Eu falei, não, então vamos lá. O que tem por trás disso tudo? Aí foi quando eu fui me especializar realmente em saúde mental materna. Fiquei abismada com os números, né? São coisas que a gente não escuta falar na faculdade, não se escuta falar em especialização, não se escuta falar dentro do consultório do obstetra. A gente descobre na paulada, né? E aí foi quando eu decidi, né, realmente fazer do meu trabalho uma missão mesmo de vida, acolher essas mulheres, dar suporte e cuidar da saúde mental, né, dessas mulheres. Ixi, deu uma travada. Uma dor interna se torna uma sua missão. Olha que linda a sua experiência. E muitas vezes isso que acontece, né? De uma falta de informação, de acolhimento, a gente acaba criando uma especialização para justamente trazer a maior conscientização. E você pode apresentar o que é Acolhendo o Puerpério para quem não conhece? O Acolhendo foi um projeto que desde 2019, mais ou menos, estava no papel, né? Então, eu e mais duas colegas, a Juliana Neri e a Aline França, que foi a grande idealizadora do Acolhendo, nos juntamos para montar um curso que pudesse dar esse olhar da vulnerabilidade da mulher para profissionais da saúde, profissionais que lidam com gestantes, profissionais que lidam com puérperas, né? Então, a Juliana, ela é uma nutricionista, mas trabalha em banco de leite há muitos anos, então ela sabe ali na lida como é que é o trato com essas mulheres, né? Então, são coisas que ela, né, do lado dela, tenta mudar, né? A passos de formiguinha. A Aline, doula pós-parto, artista gestacional, já foi doula também de parto, então também tem hoje é consultora de amamentação, inclusive, então também tem todo esse olhar para o emocional, porque não tem como, né? A gente, depois que enxerga
como é que é a quarta dimensão da saúde mental, a gente percebe que não tem como olhar diferente para uma mulher, a não ser através dessa vulnerabilidade dela. Então, você não tem como, por exemplo, numa consultoria de amamentação, simplesmente olhar o peito, olhar a pega e fingir que aquela mulher não está tendo emoções ali relacionadas àquela amamentação, está tendo... Enfim, a demanda emocional é muito grande para a mulher, né? Então, a gente criou esse curso, na verdade já saíram vários cursos, né, voltados para profissionais que têm essa curiosidade e até essa vontade de fazer diferente, né. A gente fala tanto em humanização do parto, acho que o Acolhendo vem um pouco na humanização do pós-parto, né, ensinar para profissionais como respeitar essa mulher, como, né, dar autonomia para essa mulher, porque o que a gente percebe é que nasce o neném e os olhos são todos voltados para o neném. Não interessa o que passou aquela mulher, não interessa o quão traumático foi o parto, não interessa o quão traumático está sendo o puerpério para ela, mas é a saúde do bebê, é a amamentação do bebê, é o peso do bebê, e ninguém olha para a mulher e fala, você está bem? Verdade. Né? Então, Acolhendo veio, né, dessa vontade da gente mudar um pouco esse paradigma, né, da saúde mesmo voltada para o puerpério e para o pós-parto. Então, a gente já tem vários cursos, inclusive tem cursos que estão ainda, né, à venda. Quem tiver interesse em olhar nossa página no Instagram, nosso IG, tem bastante coisa interessante. E tem cursos específicos de saúde mental, tem cursos específicos de amamentação, e é bem, bem bacana, vale a pena. Com certeza. Eu já fui aluna de um curso, e por isso eu adorei, recomendo muito, por isso que eu decidi trazer a Camila aqui para esse bate-papo um pouco mais esclarecedor sobre o que é o puerpério. E como você falou, a mulher, ela se prepara bastante, ela lê muita informação sobre gravidez, sobre parto, e depois tem um vácuo, não tem informação sobre o pós-parto, sobre o puerpério. E você falou muito bem, o olhar tá para o bebê, para os cuidados ao bebê, e quase nada para os cuidados à mãe e para todos esses aspectos emocionais. Você acha que existe ainda bastante tabu sobre saúde mental materna, por isso que não se fala muito? Cristela, acho que saúde mental, de uma forma geral, é já um grande tabu, né? Assim, hoje a gente vê um movimento diferente em relação a isso, mas até pouquíssimo tempo atrás as pessoas tinham vergonha de dizer que, por exemplo, iam à terapia, né? Ou que precisavam de um psiquiatra, ou precisaram tomar algum medicamento, algum psicofármaco. Então, existe ainda o peso do estigma, né? Ah, aquela pessoa é doida, é louca, né? Ou qualquer coisa assim. Quando se fala em maternidade, parece que a coisa ganha um grau mais elevado, porque a gente está numa cultura cristã. E quem que é a principal mãe, né, da cultura cristã? É Maria. Então, imaginar assim que é aquele ser virgem, abençoado, resignado, que aceita que essa missão, né? E que é a mãe das mães. Então, assim, se espera de uma mãe, ao receber a notícia, ao engravidar, que aquilo, né, ela receba uma bênção e que ela seja muito grata por aquilo. Então, quando uma mãe sofre, quando tem um filho, ainda na gestação, isso é visto com muito maus olhos. É tipo assim, nossa, mas você desejou tanto, você queria tanto, e agora está aí chorando, né? Isso não faz sentido. Então, acabam invalidando ainda mais. Essa mulher se enche de muito mais culpa, né? Que é assim, caramba, realmente, mas assim, o sofrimento está lá. Né? A mulher está passando um perrengue, está em dor, está sobrecarregada, está com, sei lá, com fissuras, está com laceração e tendo que aceitar aquilo como uma grande bênção, né? Quando racionalmente, se você parar para pensar, é muito difícil entender isso como, nossa, né? Que bom que eu estou passando por isso. Não é bem assim. Então, acho que ao se falar de saúde mental para as mães é ainda mais difícil, porque as mães, inclusive, têm muita vergonha de falar sobre isso, né?
Então, uma coisa que, por exemplo, me marcou muito nesses estudos sobre saúde mental foi quando a gente fala de ansiedade no pós-parto, e tem algumas crises que as mulheres têm pensamentos que são muito trágicos, né? Pensamentos de medo de afogar o bebê, medo de, por exemplo, deixar o bebê cair. Isso é um medo muito latente. Ela tem quase certeza que isso vai acontecer, mas isso é ocasionado por um adoecimento, pela ansiedade. E ela não fala, porque assim, caramba, como é que eu vou chegar para o meu marido e falar assim, não sai de perto de mim porque eu estou com medo de afogar meu bebê? Então, é uma coisa que é inconcebível para as mulheres. Então, elas acabam sofrendo, passando por esses processos sozinhas e chegam a casos extremos, né? Porque aí isso traz uma depressão, que aí pode trazer, enfim, consequências muito mais trágicas. Mas, do meu ponto de vista, é isso. Assim, é uma situação em que se espera que a mulher esteja plena, linda, dando conta de tudo, sabendo o que fazer com o bebê, reconhecendo o choro do bebê, enfim. Mas sem contar que ela esteja talvez em desespero mesmo, né? Que às vezes é o que a gente sente, né? Com certeza. E é muito complicado. Eu senti isso na pele, essa vergonha de falar, esse isolamento. Eu tive uma depressão que já começou na gravidez. Ela foi pós-parto também, mas ela já iniciou na gravidez. Eu sentia muita vergonha, muita culpa, não conseguia me conectar com esse bebê. Era desesperador, porque todo mundo ao seu redor te falava: ah, que legal, você está grávida, você sempre quis isso. Sim, eu sempre quis isso, mas nesse momento eu não estou conseguindo dar conta dessa avalanche de emoção. E no pós-parto foi ainda mais complicado, eu não conseguia dar conta dos aspectos básicos da minha criança, então tive que ter apoio do pai de uma maneira muito mais forte do que a maioria das pessoas. Mas muitas mães, elas se escondem. Então, se você esconde, você não traz a oportunidade do diagnóstico e não traz a oportunidade do apoio. Então, realmente, a gente precisa quebrar esses tabus, esses preconceitos, para que as mães ousam falar, ousam expressar o que elas estão sentindo e consigam pedir apoio, pedir ajuda, é extremamente importante. Você que está nos assistindo, se você quiser deixar seu recadinho, seu like, seu coração para que mais pessoas visualizem a live, fique à vontade que eu vou estar acompanhando os comentários por aqui. E realmente a gente sente essa falta de olhar, né, que você me falou uma vez, esse termo eu achei muito verdadeiro, a falta de olhar para a mulher, para a saúde mental e emocional dessa mulher. E aí, entrando um pouquinho agora no nosso tema dessa noite, as pessoas se perguntam o que é o puerpério. Eu, sinceramente, antes de ser mãe, nunca tinha ouvido o termo, ou se tinha ouvido, nem tinha prestado atenção. Depois que eu me tornei mãe, eu vi esse termo, mas ainda eu ficava com dúvida do que era, se era parecido com pós-parto, qual era a duração. Então, você consegue explicar e desmistificar para a gente o que é o puerpério e quais são as diferentes visões que tem? Então, eu também, como você, só quando engravidei eu ouvi falar sobre puerpério. E é muito interessante que eu tenho um caderninho que em algum momento eu anotava as palavras novas do vocabulário da gravidez e tem lá puerpério e é definido no meu caderninho como 40 dias após o parto em que a mulher, né, o corpo se recupera da gestação. Então era o que era passado para a gente, há 6 anos atrás. Espero que isso já esteja mudando. Mas é essa visão do puerpério obstétrico, né? Então, é o tempo, mais ou menos, que levaria o corpo da mulher para essa recuperação interna, né? Da recuperação do útero como se fosse antes da gestação, né? Então, vou voltar ao estado inicial antes da gestação. E hoje a gente tem essas visões de puerpério, não são visões de puerpério, a gente entende na psicologia o puerpério como um período muito mais amplo. Então, clinicamente, a gente fala em até
36 meses depois do parto, ou seja, né, até 3 anos após o parto. Mas isso não significa que a mulher vai viver essa fase adaptativa do comecinho, né, que é mais, digamos, mais pesada, mais difícil ao longo desses 3 anos, mas é entender que ela tem ali uma fusão com aquele bebê, né? Então, desde quando ele, muito nenenzinho, ele tem uma dependência emocional, física, com essa mãe, e essa mãe se prepara toda a gestação para também fazer essa, digamos, simbiose, né, com esse bebê. E esses 3 anos, mais ou menos, em média, seria o tempo que eles, né, que tanto a mãe quanto o bebê conseguem se diferenciar. E cada um, né, tomar os seus papéis ali na vida. A mulher consegue reequilibrar todos os papéis também da vida dela. E o bebê, é interessante porque na fase de desenvolvimento do bebê é exatamente a época em que o bebê está indo para o mundo mesmo, né? Que a criança ali já está perto dos 3 anos, 2 anos e meio, e já está aceitando o mundo de uma forma diferente e não tem tanto essa necessidade mais intensa da mãe ali. É bem complicado. Tem um comentário aqui de uma psicóloga, eu acho, hoje já se considera em torno de 2 anos pós-parto, pensando emocionalmente. Você vê como que um conceito, ele não é fixo. Porque dependendo do olhar que você coloca, dos atributos, das características, a gente falou até 3 anos, né? Eu senti muito isso na pele. Você falou de simbiose, exatamente isso, tipo, esquece a mulher, esquece a parceira, a mulher no sentido marido ou homem também. Esquece isso. Você se tornou mãe e você só vive aquele papel de mãe intensamente, uma demanda de tempo, um investimento emocional que é muito grande, muito avassalador, assim, como mudanças do que tudo o que acontece. E quando a gente olha o lado psiquiátrico, que a gente traz bastante conteúdos também de psiquiatria aqui no nosso canal, eles olham no puerpério como um período de 1 ano. Então, quando eles falam de adoecimento, a janela psiquiátrica é uma janela de 1 ano. Só que você percebe que tem mudanças que são muito maiores do ponto de vista psicológico e que demoram mais de 1 ano para realmente se restabelecer e o vínculo com o bebê ser um pouco diferenciado para a mulher voltar a se tornar mulher e o bebê ser um ser um pouco mais independente, né? Acho que isso é bem importante. Então, tem muita confusão, né, sobre o que é puerpério. Sim, e é isso, assim, até porque é muito subjetivo, né, Cristelle? Então, assim, tem, por exemplo, tem mulheres que falam, eu senti que o meu puerpério acabou quando eu deixei de amamentar, por exemplo. Então, assim, para aquela mulher, o corte da amamentação, o fim da amamentação, foi para ela o que ela precisava para talvez ela retomar os papéis, né, da vida dela, enfim. Então, isso é muito... Tem mulheres que, muito antes disso, né, já conseguem, não, já fazem esse movimento de estar no mundo, de conseguir se separar do filho, tem talvez mais rede de apoio, enfim, a gente não sabe exatamente o que é, mas é muito subjetivo, isso depende muito do próprio repertório emocional da mulher, né, enfim, de como ela está vivenciando isso e de condições, de situações mesmo contextuais, né, então, assim, existem muitas condições em que as mulheres têm filhos, né? Então, isso tudo também pode mudar, variar, né? Esse tempo. E a mulher pode até passar um pouco disso também, né? Eu conheço mulheres que realmente, assim, né? Já está lá 3 anos e meio, quase 4, ainda tem uma relação muito, muito forte, muito simbiótica com o filho. Isso não é certo, não existe certo e errado, né? É só realmente é importante que a gente olhe para isso também como um período de vulnerabilidade emocional, né? É por isso que a gente gosta de entender, porque fala assim, tudo isso, esse tempo todo, a gente leva para se adaptar a esse novo papel, né? Se entender enquanto mulher. A gente tem aquela sensação de que perde a identidade. Vem o filho e você fala assim, caramba, e agora? Que mãe que eu quero ser? Quem que eu vou ser? Né? Tem até aquele termo que eu gosto muito, né? Que é o matriescência, que seria a adolescência da maternidade, que é um momento ali de limbo, praticamente, em que a mulher não é nem o que ela era antes
e nem o que ela vai ser depois. Ela está ali, como na adolescência a gente fica meio perdido, né? É uma mudança, uma transição de identidade que é muito grande, assim, que a gente não faz, não imagina antes, e que a gente vive lá na hora. E não é que a gente acorda um dia depois, acabou meu puerpério. Exato. Não é bem assim, é realmente uma transição. Então, algumas vezes tem um fator como a parada da amamentação, que realmente caiu uma ficha, mas nem sempre, né? Tem um comentário aqui do Paulo. Sou casado com uma mulher que trata do transtorno bipolar e já trata desde 2001 encontrar-se estável. Estamos com planos para engravidar esse ano. O que vocês têm a dizer para a gente? Aqui está bastante no meu setor, viu? Porque na Marcumore vem muitas mulheres com depressão e transtorno bipolar, até pela minha história. Eu sou portadora de transtorno bipolar. Eu planejei a minha gravidez, então o que eu recomendo bastante é planejamento e preparação. Então, não é de um dia para outro que você vai engravidar, demanda tempo. Algumas vezes precisa fazer um ajuste na medicação. A maioria dos remédios são seguros, é importante falar isso. Vários psiquiatras já deram no depoimento aqui, não é parar tudo, qualquer medicação porque engravidei. Não, o risco de recaída é muito maior. Então, planeje muito bem com seu psiquiatra para adequar a medicação. E se prepare, exatamente, você assistindo dessa live, é maravilhoso, porque significa que você está aqui buscando informação sobre o que é o pós-parto. Então, é muito bom buscar informação da gravidez, do parto, mas, sobretudo, desse momento do pós-parto. Então, você já está fazendo a sua parte se informando. Não sei se você tem alguma dica específica para o Paulo. Não, eu ia falar exatamente isso, né? Que é o grande... talvez uma grande dificuldade que a gente tenha de passar essa informação de que para as mulheres não deixarem os medicamentos quando planejam engravidar. Existe um perigo muito grande quando se faz isso, né? E é um perigo mesmo, é um risco para quem simplesmente abandona os medicamentos. Então, eu acho que é exatamente o que você falou. Existem psiquiatras, inclusive, que são especializados nisso, né, Cristélia? Que fazem um planejamento, né, exato de como é que vai ser a questão da medicação ao longo desse tempo, da tentativa, quando engravidar, quando parir, quando, né, tiver o bebê, mas esse acompanhamento precisa ser feito. O transtorno bipolar não é impeditivo de gravidez, né, pelo amor de Deus, pelo contrário, mas a gente precisa ter muita atenção na manutenção dessa estabilidade, né, eu acho que é isso. Com certeza. E, além disso, eu adicionaria um ponto importante, que é a preparação da rede de apoio. Porque quem tem transtorno bipolar, é muito importante o apoio da família, dos amigos, uma rede de apoio de profissionais, outras pessoas. Na hora que você se torna mãe, rede de apoio já deveria ser fundamental para todo mundo, né? Justamente a mulher sente falta e adoece algumas vezes por falta de rede de apoio. Quando uma mulher tem transtorno bipolar, o marido tem que estar muito preparado, porque no pós-parto acontece a privação de sono. Eu abri uma caixinha no final de semana de preparação da live, onde eu perguntei quais mudanças e desafios você teve que lidar quando se tornar mãe. Quando você se tornou mãe. A primeira resposta que veio umas várias vezes foi a privação de sono. Então, a grande mudança no pós-parto é a privação de sono. E isso a gente sabe que para uma mulher que tem transtorno bipolar, isso é muito perigoso, porque a falta de sono pode desencadear em si uma caída numa depressão ou numa hipomania. Então, muitas vezes o marido ele vai ter que apoiar mais, acordando de noite, por exemplo, revezando com a mulher à noite, trazendo o bebê para ela mamar, ou quando tem decisão de não amamentar,
cuidando para dar o leite para o filho à noite. Então, a construção da rede de apoio, a preparação do marido como... Nem chamaria marido de rede de apoio. O marido tem que ser marido, tem que ser parceiro. Rede de apoio seria a família, profissionais de saúde, profissionais da perinatalidade. Então, se você consegue se cercar também de profissionais preparados na perinatalidade, que é o caso da Camila, você já encurta os caminhos. Então, por exemplo, como amamentar. É extremamente difícil amamentar, né, Camila? Não é uma coisa automática do que você está vendo nos seus acompanhamentos. Isso, perfeitamente, Cristelle. Oi, está me ouvindo? Deu uma Sim. travadinha aqui. Mas bem. eu acho que essa preparação, a rede de apoio é excepcional, com certeza. Você falou da privação de sono, é importante lembrar que privação de sono é um dos métodos de tortura mais eficazes que existem. E as mulheres passam por isso, né, quando têm bebês. Então, realmente esse é um fator primordial, não só para quem tem bipolaridade, acho que para todo mundo, porque também, né, só de passar pela privação de sono já pode também desencadear uma série de outras, né, consequências muito negativas para a saúde mental da mulher. E a questão da amamentação, sim, pode falar. Não pode falar. Não, você perguntou, né, da amamentação, que não é uma coisa fácil. Na verdade, amamentar é muito difícil. A gente tem essa visão muito romântica né, do amamentar. A gente, infelizmente, tem uma mídia que mostra mulheres lindas, loiras, maquiadas, com neném ao seio, né? Aquela coisa assim. E é uma demanda emocional muito grande para a mulher, né? Pensar que um bebê precisa muito, né, de amamentação nos primeiros meses, então é uma demanda que a mulher talvez nunca tenha sentido na vida, né, dessa dependência absoluta, dessa responsabilidade absoluta, e é exatamente isso, assim, eu sou responsável por manter esse bebê vivo, né, isso para algumas mulheres acho que para todas nós, é pesado demais. É muita responsabilidade, exatamente. Né? E a gente é isso, a gente não espera isso. Quando a gente engravida, a gente não pensa sobre isso. Mas a gente tem a gente acaba com até dispositivos de alerta muito maiores, né? Neuroquímicos mesmo, que deixam a gente mais hipervigilantes, né, para isso. Então essa sensação de estar o tempo todo com uma bombinha relógio ali na mão, né? E eu preciso estar pronta para amamentar, e às vezes você não quer, não, né? Assim, não, tem muitas mulheres têm uma sensação muito ruim na amamentação. Isso também é pouquíssimo falado. Pensar que a gente neurodiversa, né? Então a gente tem mulheres que têm muito mais sensibilidade no tato, e a própria sucção do bebê pode trazer para a mulher uma sensação muito ruim, né? Porque é um toque excessivo e que às vezes demora muito tempo, né? Então, assim, pensar no bebezinho nas primeiras semanas pode passar 6, 7, 8 horas no peito. Tem mulheres que realmente aquilo vira uma tortura mesmo, né? E, então, também pode trazer um sofrimento muito grande. Isso sem contar que não é tão intuitivo assim. Então, a maioria das mulheres, poucas são as mulheres que colocam o bebê no peito e o bebê suga de primeira e fica tudo lindo. A maioria passa por problema de fissura mamária, de candidíase, né? Do próprio bebê ainda não saber como abocanhar o peito. Então, é um aprendizado que acontece, precisa acontecer em via, né, de mão dupla, e às vezes simplesmente não funciona, e tá tudo bem, né? Eu acho que isso que é o mais importante de falar, porque também tem isso. Muitas mulheres se sentem muito pressionadas a amamentar, e acabam indo muito além do seu próprio limite para conseguir cumprir, né, esse papel, enfim, esse lugar da amamentação. Mas realmente a amamentação é um capítulo à parte da saúde mental, né? Porque vale 3 vale 3 só para amamentar. Com certeza. Mas como você falou, existe a romantização da maternidade e a romantização, inclusive, da amamentação. Então, a mulher, ela se sente obrigada,
eu sentia muito essa pressão social. E muitas mulheres que vêm até a Mais com Humores têm um transtorno bipolar, têm um transtorno de depressão recorrente, e elas, algumas vezes, têm que escolher não amamentar para priorizar a saúde mental delas, porque elas entendem que se elas não cuidarem delas, elas não têm condição de cuidar do bebê. Então, algumas vezes, a gente precisa também aprender ou reaprender a se priorizar. E você começou a falar de algumas mudanças fisiológicas que acontecem no puerpério. Pode falar um pouquinho mais disso? Posso, sim. É assim, o que é mais, eu acho que é mais importante falar dessas mudanças fisiológicas, que é uma coisa que quando eu vi num gráfico me chocou muito, né? Que são realmente as variações, as grandes variações hormonais do período. Então, é você imaginar que durante a gravidez você está trabalhando com um nível de hormônios sexuais para manter a gestação num nível muito alto, nunca antes, né, em momento nenhum da vida da mulher, ela tem contato com essa quantidade de estrogênio, de progesterona. Eu acho até interessante que é pensar assim, os níveis de estrogênio funcionam na gestação como 20 vezes mais do que o normal para a mulher. Então é assim, imagina um homem trabalhando com 20 vezes mais testosterona no corpo. Como é que não seria isso? Não ia sobrar pedra sobre pedra, né? Enfim. E aí, o que acontece? No parto, com a saída da placenta, esses hormônios literalmente vão a zero. Então, você não tem mais estrogênio nem progesterona circulando no seu corpo. E dá espaço para prolactina e para ocitocina, que são os hormônios da produção e da ejeção de leite. Então, é uma virada que acontece literalmente de um dia para o outro, né? Então, por isso que a gente fala sobre, por exemplo, o baby blues, que é esse período ali até 4, 5 dias depois do parto, que a mulher entra num estado mais melancólico mesmo, de muito choro, né? Às vezes de muito estranhamento. Eu tinha uma cliente que falava assim, Camila, eu olhava para o meu bebê e falava assim, gente, mas eu não pari ainda. Quem que é essa criança que está aí? Né? Por conta dessa variação muito grande, dessa queda muito brusca, né? Então a mulher realmente entra num estado mais para baixo, mais down, que a gente chama de melancolia mesmo, isso que a gente chama de blue, que é o blue mesmo, né? Aquela sensação mesmo de, enfim, de um pouquinho de Tá tudo preto. Exatamente, exatamente. Então, essa para mim a grande, né, e a principal grande mudança fisiológica, mas a gente tem mudanças que são a níveis neuronais mesmo, né? Então a gente já tem pesquisas hoje que falam sobre uma alteração, inclusive no volume do cérebro da mulher, e que traz uma série de especialidades para ela lidar com o filhote, né? Então você tem realmente uma preparação física, né? Física que eu digo interna mesmo, ali, cerebral, uma coisa muito profunda, né? Nossa. Para conseguir, por exemplo, entender um bebê que não fala, que é totalmente dependente de você. Então, isso não tem nada a ver com o instinto materno, claro aqui, mas tem a ver com uma especialização mesmo de, por exemplo, estar mais vigilante, né? Então, já ouvi mulheres falando assim, eu tinha medo do neném acordar e eu não acordar, porque eu durmo igual uma pedra, mas aí, às vezes, acorda antes do neném. Escuta um barulhinho e consegue acordar. Então, esses são estados que o nosso cérebro acabam criando e permitindo para a gente conseguir dar conta de fazer um nenenzinho sobreviver, né? Então, isso tudo aí junta, né? Mudança de vida, mudança de rotina, privação de sono, sobrecarga, enfim, todas essas alterações de adaptação de rotina, aí você tem um pacote completo para a mulher estar num total estado de vulnerabilidade, numa total condição de ter alguma questão de saúde mental, né? Tanto que hoje a gente fala, a própria OMS tem uma estatística que fala que 1 em cada 5 mulheres vão ter alguma questão de saúde mental entre a gestação e o primeiro ano de vida do bebê. Então é muito forte, né? 1 a cada
5 Uma em mulheres, cada gente. 5 É muita mulheres. gente. É muita coisa. 20%. Exatamente. Então, isso sem falar, Cristelle, não é o tema da live, mas eu não consigo fazer uma live dessa sem falar sobre isso, que é falar sobre a principal causa de morte materna, que é o suicídio, né? Ocasionado geralmente por adoecimentos ou por questões de saúde mental que não são olhados, não são, né, cuidados, enfim, por muitas questões que a gente já trouxe até aqui algumas. Mas é realmente, eu gosto de alertar para essa vulnerabilidade. Então não é nem a mulher ingrata, a mulher não está recebendo a bênção, a mulher, enfim. Não, é só o fato de você engravidar, de você ter essas alterações no seu corpo, já te deixam, né, num grupo de risco para um adoecimento mental mais grave, né? Nossa, você falou, é a primeira causa de morte de uma mulher nesse período. Primeira causa, gente. A gente poderia achar que tem razões obstétricas como primeira causa, e não, como hemorragia ou Hemorragia, outra questão. isso é uma estatística mundial, tá, Cristelle? Isso não é Ah, um recorte brasileiro, não é um recorte latino-americano, não. Isso no mundo inteiro é uma questão muito forte. Então, é incrível como não se fala, né? Ninguém fala sobre, olha, atenção, tome cuidado, cuide da sua saúde mental também, porque a mulher na gestação faz o quê? Vai para fisioterapia, vai fazer hidroginástica, se alimenta melhor, né? Vai fazer acupuntura, vai fazer. Mas e a cabeça? Ninguém olha para a cabeça da mulher, né? Então, é por isso que eu gosto de trazer esses dados, porque é o que mais me move a trabalhar com isso, porque é invisível. São dados que ninguém vê, são dados que ninguém fala, né? Então, um outro dado que também me espantou quando eu soube, que é, por exemplo, o risco da mulher ter depressão na gestação é maior do que ter diabetes gestacional, por exemplo. E aí a gente nossa, fala assim, eu acho que é 12% para depressão e 8% para diabetes. Você fez pelo menos um exame de curva glicêmica na gestação. Você fez algum rastreamento para depressão? Não faz. Ninguém olha, ninguém, né? Ninguém está atento para isso. e você fala um pouco das mudanças fisiológicas. Quais são as outras grandes mudanças que ocorrem no puerpério? São mudanças emocionais, psicológicas? O que seria um pouco dessas outras mudanças? Eu acho que o principal, Cristelle, é realmente essa mudança dos hábitos de vida, né? Então é assim, muitas e muitas mulheres chegam no consultório assim, nossa, eu me sinto refém do meu filho. Eu me sinto presa, eu estou aprisionada nessa rotina. Eu não... Então, assim, são mulheres, imagina, mulheres da nossa geração que são autônomas, que cresceram, né, para trabalhar, para estar na rua, para fazer as suas atividades, que tem 1 milhão de atividades de papéis, e que de um dia para o outro exatamente ela não tem como sair. Né? Ela tem aquele bebê que precisa ser cuidado, que amamenta lá 8 horas por dia, então, fica nessa situação de falta de autonomia, falta de independência. Então, é uma sensação mesmo, que eu diria, de luto, né? A gente considera isso, porque você perde muitas coisas, muitos aspectos da sua vida que antes te identificavam, inclusive, enquanto mulher, né? Então, você tinha o seu espaço de trabalho, o seu espaço lá, né, nas suas atividades, enfim, nas suas coisas rotineiras do cotidiano, que não se tem mais. Você vira mãe. E agora você tem que cuidar de um Só, neném, que só depende de mais. você, que você não pode sair, você não pode escovar o dente, você não tem tempo para ir ao banheiro, né? Então, para mim, né? Assim, o que eu considero e clinicamente o que eu percebo é a maior mudança que tem essa alteração, assim, de vida, assim, né? Tipo assim, nossa, um dia eu era isso e outro dia... E de um dia para o outro não tem preparação. Porque na gestação, as mudanças da gestação, elas são realmente pesadas, mas é gradual. Você vê a barriga crescendo devagarzinho, de repente você sente o neném mexendo e tudo mais. No pós-parto, não. A demanda é muito forte e vem toda de uma vez, né? E aí tem as mudanças, por exemplo, dentro de casa,
né? Então, se a mulher tem um companheiro, uma companheira, como é que ele também se encaixa nisso? Ou ela, né? Então, como é que as coisas vão funcionar a partir desse momento em que a mulher está ali voltada para cuidar desse neném, né? Por exemplo. Então, isso também são mudanças que são muito fortes, né, para a mulher. Então, o que eu percebo é isso, é um momento de muito luto, né? Tipo assim, morreu uma mulher, eu não sei quem eu vou me tornar, e é esse lugar de limbo, né? Eu tento caminhar entre um lugar e outro e é muito difícil, né? É muito difícil. Um dos relatos que eu recebi da caixinha foi que um dos desafios será aprender a ser mãe, então realmente não é uma coisa nata, né? E lidar com muita solidão. Então essa palavra solidão, ela apareceu várias vezes também. Então você vê como que é muito mais complicado do que você imagina quando a gente planeja ter um filho. E você falou um pouco do risco de suicídio, um pouco da depressão pós-parto. Conta pra gente um pouco de quais são esses tipos de adoecimento, os principais adoecimentos que você vê e acompanha. E como a gente pode também se prevenir ou cuidar quando acontece esse tipo de adoecimento. Então, o mais comum é a depressão mesmo, né? Ela acontece, a gente tem uma estatística brasileira, tem estudos que falam em tipo 30, quase 40% de mulheres que vão ter depressão. É um dado muito alto, mas mundialmente a gente considera 25%, que já é altíssimo, né? É uma em quatro mulheres. E é muito grande. Mas também tem muita ansiedade perinatal, que aí realmente a gente não escuta muito falar, que são justamente esses casos em que as mulheres pouco falam sobre, porque a ansiedade geralmente ela vem acompanhada de muitos pensamentos intrusivos. A mulher ela fica muito mais irritada, né? Ela tem rompantes muito fortes. Então, às vezes, ela tem medo de falar sobre isso, né? Mas a ansiedade a gente considera 19% das mulheres podem apresentar ansiedade no pós-parto. E é muito interessante, porque algumas mulheres às vezes me procuram e falam assim, acho que eu estou com depressão. E aí você vai ouvindo o relato, e é um relato da ansiedade mesmo ali, assim, latente. Você fala assim, caramba, eu acho que ela nunca deve ter ouvido falar sobre isso. E aí quando você fala e esclarece, ela fala assim, caramba, é mesmo. Mas por que a mulher acha que é depressão? Porque é um estado que faz a mulher sofrer muito também, né? A gente tem que sempre lembrar isso. Esses adoecimentos são de um sofrimento muito grande, né? Que coloca a mulher em situações que são muito ruins, muito negativas. Às vezes a mulher não vê saída para aquilo. Tá? É aquela situação do eu estou enlouquecendo, não tem jeito, vai dar tudo errado, eu não sou uma boa mãe, aí vem muita culpa, mas eu queria tanto esse bebê, por que que eu estou me sentindo assim? Então ela fica nesse lugar, mas isso dói muito, né? Então, como eu falei, né, dei o exemplo da ansiedade, a ansiedade às vezes vem que a mulher fala, como é que eu acho que eu vou afogar meu bebê, se eu amo tanto? E isso é muito sofrido. Mas isso é né, um pensamento realmente que a gente chama de intrusivo, porque ele não faz sentido na realidade, mas ele está ali. Assim como o pensamento de qualquer ansiedade que a gente tem, né? Essas ansiedades do dia a dia, de vou para uma entrevista de emprego, vai dar tudo errado. E às vezes não tem nada que te diga que vai dar errado, mas a sua cabeça está trabalhando com aquele monstro, né? Então, isso quando você tem um bebezinho, ganha realmente um outro patamar, né? De muita dor mesmo. Então, as mulheres, eu gosto de lembrar isso, assim, não é frescura, não é muito doloroso. É muito doloroso mesmo. Entendi. Então, as principais são depressão e ansiedade. Depois deve ter o toque, deve ter também importante relatar a psicose puerperal, né? Que ela é muito baixa, mas muito grave, não é? Exatamente. A psicose a gente fala num percentual de 0,1 a 0,2%. Então, é realmente muito rara, mas ela pode acontecer. E a gente tem alguns fatores de predição de psicose. Um deles, inclusive, é o transtorno bipolar. Então, por isso que é tão importante as mulheres
portadoras de transtorno bipolar buscarem esse acompanhamento, não deixarem de lado o medicamento, porque é o principal fator, não é o principal fator, mas é a maior população de risco para apresentar psicose, né? E também, por exemplo, se você tem pessoas na família que tiveram psicose, né? Por exemplo, sua mãe, avó, né? A gente às vezes sempre escuta histórias assim, ah, não, tive uma tia que enlouqueceu depois que pariu, né? E às vezes esse enlouqueceu foi algum episódio como uma psicose que a gente não sabe, né? Não era diagnosticada, não era tão conhecida assim. Com Mas certeza. No passado tinha essas doenças, só que elas não eram conhecidas, não eram rastreadas, né? Então é muito complicado. E quais seriam os sinais de alerta para a gente, para um parceiro ficar de olho, para a própria mulher ficar de olho? Cristela, eu gosto de falar assim que a própria mulher ela tem condições de entender, né? Quando que a coisa está saindo do que é dela, né? Então a gente tem assim não, tá, eu tô sentindo isso, eu tô muito triste, mas é uma tristeza muito intensa, tá alguma coisa errada, né? Ou então numa situação dessa de ansiedade, assim, não, posso ter uns pensamentos assim de alerta, mas isso aqui tá fugindo muito do padrão, do normal. Então o que eu gosto de falar é você percebendo que você assim, achando que tem alguma coisa, né, que não tá legal, por que isso, né? Tá pesado demais, tá forte demais, tá intenso demais. Eu não tô conseguindo fazer o que eu gostaria de fazer. Eu não tô conseguindo, enfim, as coisas que eu gostava de fazer antes, eu não tô conseguindo ter energia. Eu tô comendo demais, tô comendo de menos, tô dormindo demais, dormindo de menos. São os principais lugares para a gente olhar, né? E os parceiros, principalmente, né? Que as pessoas que estão mais próximas, assim, como eu falei, normaliza-se muito. Ah, são os hormônios. Ah, ela tá assim porque tá grávida. Não, vamos legitimar. Olha para essa mulher e fala assim, tá, amor, você tá chorando? O que que aconteceu, né? E dá ouvido para isso, sem julgamento, porque também tem gente que consegue, né? Nossa, não é aquilo, né? Nossa, mas você tá chorando. Olha que bebê saudável, que coisa mais linda. Não chora, não, isso vai passar. Não, vamos tirar o vai Só, não. passar do vocabulário, pelo amor de Deus, né? Vai passar, mas pode passar como um cálculo renal e não vai ser uma boa experiência. Dói muito, é doloroso, é sofrido. Quando alguém está expelindo um cálculo, a gente leva no hospital, a gente dá remédio, a gente bota bolsa de água quente, a gente segura a mão, né? Por que não fazer isso com as mulheres, né, Cristélia? Por que não ter esse cuidado? E para mim é uma questão de escuta só, né? Você escutar, procurar alguém para te ajudar e beleza, vamos nessa. Tem saída, porque tem saída. Tem um jeito de estar melhor enquanto mãe, enquanto gestante, enquanto puérpera, né? São situações que com apoio, com acolhimento, com escuta, a gente consegue, enfim, estar melhor no mundo, né? Com certeza. Então, assim, se você está passando por isso, não fique com vergonha, não se isola, procure ajuda. Existem os profissionais da saúde, psiquiatras, psicólogos que estão preparados, existem profissionais da perinatalidade para te ajudar a passar por esse puerpério, entendendo essa especificidade dessa fase. E para quem é rede de apoio, a Camila deixou a palavra-chave que é escuta. Eu diria uma escuta empática. Por favor, uma escuta empática e não uma escuta julgadora. Exatamente. Quem está nos assistindo, queria saber se vocês têm alguma dúvida. A gente está se encaminhando já para o final da nossa live. Gente, passou muito rápido, passou muito gostoso. Então, queria dar a oportunidade se alguém ficou com alguma dúvida. Essa live vai ficar salva, recebi aqui o questionamento, vai ficar salva assim. Se der tudo certo com o nosso amigo Instagram, ela vai ficar salva no nosso feed também, depois no nosso canal YouTube. Então, quem puder divulgar e quem quiser assistir de novo, podem ficar à vontade. Algum recado
final, Camila, que você queira, enquanto estou esperando ver se alguém tem uma dúvida? Não, só. Alguma coisa que a gente não falou que você acha fundamental deixar de recado? Eu acho que a gente conseguiu fazer um apanhado, né, Cristel? Foi ótimo. Eu quero me colocar à disposição. Estou super aberta, né, no Instagram, tenho meu WhatsApp no meu Instagram. Fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida ou precisar de alguma ajuda, preciso de uma referência, enfim, para onde que eu vou, eu estou sempre à disposição, tá? Então, enfim, é isso. Também estou lá no Acolhendo Puerpério, também pode mandar mensagem lá. E é isso, Cristel, te agradecer mais uma vez. Sempre que quiser, eu falo muito, porque realmente é um tema que que é o que me mexe, que me move, né? Então, estou sempre à disposição e mais uma vez, obrigada pelo seu trabalho também, que é tão bonito e tão necessário. Obrigada. Temos aqui obrigada da Leila, da Daia também. Obrigada por compartilhar. Parabéns. Gratidão. Que bom que vocês gostaram, meninas. Temos também homens participando. Eu acho fundamental Legal, o parceiro ótimo. também buscar essa informação de qualidade, porque existe muita informação por aí, mas informação de qualidade que a gente precisa trazer. É verdade. Então, de novo, obrigada, Camila. Eu Foi que uma live agradeço. maravilhosa. Também Vai acho. ficar salva para quem quiser assistir depois. Seguem a Camila lá no Acolhendo o Puerpério. Ela tem um perfil pessoal também dela que vocês podem seguir, psicóloga Camila Barros. Procurem e vocês conseguem achar. Está também nos posts anteriores que eu fiz. Quem não conhece a Mais com Humores, por favor, venha nos conhecer através do Instagram, através do nosso famoso grupo de apoio online para mães e futuras mães com depressão, transtorno bipolar. É um trabalho lindo, faço com todo o meu coração, toda a minha alma, do jeito que a Camila faz o trabalho dela também com muito propósito, muita alma. Então, hoje foi um encontro de alma, um encontro lindo, maravilhoso, um encontro de propósitos e de duas ativistas pela saúde mental materna. Então, seguem nossos conteúdos, vem por aí mais conteúdos ainda de Janeiro Branco, que não acabou, que é o mês de apoio à saúde mental, e vem um pouco mais para frente no ano, o mês de maio, com a campanha Maio Furtacor, que é uma campanha de apoio à saúde mental materna. Então, tem todo a ver com nossos temas. A Camila foi bem atuante, né, na campanha do ano passado, representando a região dela. Tive vários sucessos, né, nessa área. Então, por favor, seguem a gente e vamos nos encontrando por aí. Um beijo. Tchau, gente. Até a próxima live. Tchau, tchau.